Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar, pessoal, mais uma aula de português. Dessa vez veremos interpretação textual. Vamos finalizar interpretação textual. Semana passada, a gente viu um pouquinho, falou sobre os aspectos que devem ser considerados, falamos sobre questões de contexto cultural, regional, social. Enfim, pessoal, nós vimos várias coisas relacionadas à interpretação textual, especialmente o fato das pessoas não saberem interpretar textos nas suas diversas modalidades. Normalmente as pessoas pensam que textos só podem vir em formas de palavras. Essa afirmação aqui, pessoal, ela está equivocada. Bom, vou desenhar aqui um X. Ela está equivocada. Por quê? Porque textos eles se manifestam de várias formas, tá bom? A definição de texto ela é muito ampla e ela abrange não apenas a questão das palavras, mas também imagens podem ser consideradas como textos, tá bom? Eu mostrei mais para vocês de uma placa de trânsito indicando apenas uma direção. E aquela placa de trânsito, ela era um texto, porque ela indicava alguma coisa, só que sem a necessidade de utilizar palavras. Bom, então é isso que eu estou tentando passar para vocês, tá, pessoal? O texto ele vem de várias formas. Gestos também podem ser considerados como textos. Ah, expressões também podem ser. Tudo que expresse o sentimento, tudo que expresse alguma coisa pode ser considerado como um texto, tá bom? Esse é o foco da nossa aula aqui. Então, a interpretação textual, ela se dá em todas essas modalidades. Você precisa aprender a interpretar o texto independente de como ele venha. Se ele vem em forma de imagem, se ele vem em forma de expressão, gesto, palavras, todas as suas modalidades. Vocês precisam aprender a interpretar o texto, tá bom? Então, permitam-me colocar aqui o cabeçalho. Sabe, né? Português, professor David. Pronto. Então, já iniciamos a nossa aula com essa afirmação aqui. Textos só podem vir em formas de palavras. Errado, tá? Textos não vêm apenas em formas de palavras. Eles vêm de várias formas diferentes, de várias modalidades, tá bom? Uma delas é a imagem. E, pessoal, professor, o que é que tudo isso tem a ver com o tema da nossa aula, que é interpretação textual? Qual é, professor, o foco? Qual é a relação? Toda, pessoal, a relação aqui é toda. Deixa eu mudar a cor aqui. Como assim, professor, toda a relação? Pessoal, quando você vai ler qualquer tipo de coisa, você precisa interpretar. Aí que entram as habilidades de interpretação textual. Eu expliquei para vocês que nós temos as principais habilidades são, na verdade, a consideração. Como assim a consideração, professor? Você precisa, pessoal, aprender a considerar os aspectos do texto. Como assim? A gente citou aí, deixa eu deixar aqui, a gente citou 4 aspectos, que são o aspecto do contexto cultural, o contexto social, contexto regional e o contexto social, regional, cultural, histórico. Pessoal, tudo isso daqui influencia na interpretação textual. Então, às vezes a gente não consegue interpretar algo porque a gente não considera esses aspectos aqui. A gente não considera o contexto cultural da pessoa. Digamos, está falando, você está se comunicando com um nordestino e ele fala: oxente, já estás aqui? Esse oxente aqui é nítido que ele é uma expressão, que ele é um vício de linguagem, uma expressão. Mas ele não pode ser considerado errado, pessoal.
Porque ele é algo que faz parte da cultura nordestina. O oxente, ele existe aqui no Nordeste. Nós criamos o oxente. Então, ele é usado aqui de forma quase como se fosse o pronome eu. Tão frequente que ele é usado, né? Então, isso aí não pode ser considerado errado, pessoal. Não é errado. Por quê? Porque é uma questão cultural. Então, a pessoa, quando ela ouvir isso daí, ela precisa considerar isso aqui, ó, que é uma questão cultural e que você não pode julgar por ser uma questão cultural. Você não pode dizer que aquilo é errado, que aquilo é certo. Não, porque é uma questão cultural, tá, pessoal? É isso que eu estou querendo passar para vocês. É uma questão cultural, então não pode ser tratada como algo errado. Então, às vezes a pessoa vai entender você mal por você não não considerar o contexto cultural dela. Contexto social. Contexto social normalmente se refere à questão da dinheiro, né, o money, a condição financeira do indivíduo e também a sua convivência com as pessoas. Que tipo de pessoas, com que tipo de pessoas eles convivem? Que tipo de amigos eles têm? Qual é o contexto social? Onde é que eles estão inseridos? Isso é o contexto social. Isso também deve ser considerado. É muito importante que isso seja considerado, pessoal. Porque como assim, professor? Porque isso é importante na hora de interpretar um texto. Porque imagina, se você, um exemplo bem prático aqui, você mora em Boa Viagem e seu amigo mora em Bomba do Remetério. Pronto. A gente sabe que tem uma diferença, pessoal, muito grande entre esses dois bairros aqui. O bairro de Boa Viagem e de Bom Remetério. O bairro de Boa Viagem, normalmente, por ter uma condição de vida maior, normalmente as pessoas, né, que têm um porte de vida melhor, elas residem lá, em Boa Viagem. Já Bom Remetério, por ser um local mais comum, né, eu posso dizer assim, ele é mais padronizado, uma condição de vida normal, né, humilde, sustentável. Então, normalmente, quem mora em Bom Remetério tem esse tipo de condição de vida, né? Você vai morar em um local que esteja de acordo com as suas necessidades, que esteja de acordo com a sua procura. Então, se você ganha, sei lá, 20 mil reais, você vai querer morar em Boa Viagem, né? Pagar um apartamento, alguma coisa do tipo. Se não, você vai morar num lugar que caiba nas suas condições. Enfim, mas digamos que a pessoa nasceu em Boa Viagem, então ela nasceu em Boa Viagem, então ela tem certamente mais acesso à educação. Isso faz com que ela consiga se desenvolver melhor, cognitivamente falando. Ela foi escolarizada. Então, é diferente da pessoa que nasceu, por exemplo, em Bom Remetério, que pode não ter tido tanta a oportunidade quanto quem nasceu em Boa Viagem. Então, com certeza isso vai influenciar no vocabulário, tá? Às vezes a gente ouve as pessoas falar nós mas isso tecnicamente é errado, a gente sabe que mas é necessário considerar o contexto dessas pessoas, o contexto social, se elas foram escolarizadas, se elas tiveram oportunidade de ir para a escola. A gente deve observar isso, pessoal. Antes de a gente julgar, dizer que está certo ou está errado, a gente tem que considerar isso aí. Será que essa pessoa teve a oportunidade de ir para a escola? Será que ela foi escolarizada igual a mim? Será que ela teve pais que ajudavam em casa na hora de estudar? Será que ela teve isso? Se não, obviamente que ela não vai conseguir falar nós somos, vocês são, tu és, vós sois. Eles não vão conseguir falar isso porque eles não foram escolarizados. Então, o contexto social importa muito, tá? Contexto regional, aqui também se encaixa na questão do oxente. Regional, pessoal, é o contexto onde você mora, tá? Regional é onde você mora. Então, regional, nosso contexto regional é o contexto nordestino. Somos do Nordeste, tá? Temos raízes nordestinas. Então, o nosso contexto nordestino. Então, vamos adquirir alguns hábitos, como, por exemplo, esse oxente, o movei, o namoral, que eu ouço muito aqui no Nordeste, né? E acho que em outros lugares eles não têm essas expressões, apenas aqui no Nordeste. Aqui é a fonte das expressões. Então, a gente tem o sol básico, né? Sol básico, que vocês já devem ter ouvido, enfim. Temos várias expressões que só são utilizadas aqui no Nordeste. Então, quando você está falando com uma pessoa nordestina sulista, né, você tem que considerar esse contexto, tá? Teve um caso acho que eu já até comentei com vocês sobre isso. A minha irmã foi passar um tempo em São Paulo. A gente tem alguns familiares lá por parte de mãe. Então,
Ela foi passar um tempo em São Paulo, não sei exatamente quanto tempo, mas ela passou lá. Foi mais ou menos uma visita, né? Acho que um mês no máximo, coisa pouca, não foi essas coisas todas, não. Enfim, mas ela passou um mês lá com os primeiros agentes, e chegou um momento que eles falaram que algo era legal, interessante, não me recordo o que era. E a minha irmã disse assim: massa, isso é massa. E eles não entenderam, eles não conseguiram compreender. Aí eu pergunto para vocês agora o porquê. Por que será que eles não conseguiram entender quando a minha irmã disse massa? Eles não entenderam, eles pensavam que ela estava se referindo a massa. Ela falou assim: mas que massa? Do que massa você está falando? Aí minha irmã falou: não, isso é massa. Só que a minha irmã também não tinha conhecimento disso, ela não sabia que elas não estavam entendendo o que ela estava falando, o que era o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo o que minha irmã queria falar, porque eles estavam entendendo que ela estava dizendo massa, massa mesmo. Mas a gente sabe que aqui no Nordeste, massa significa legal. Então, quando eu digo assim, isso é massa, é a mesma coisa que eu dizer, isso é legal. Muito bem. Viram, pessoal? Então, o contexto regional, ele influencia diretamente na forma como você vai se expressar. É por isso que, se você considerar, vai ficar mais fácil de você entender aquela pessoa. Ah, digamos que você não entendeu massa, mas você considerou isso aqui, você considerou o contexto daquela pessoa. Então, automaticamente, você, mesmo que você não consiga compreender tudo, mas você já vai tentar fazer um esforço para compreender, tá? Você não vai ficar tão surpreso como a minha irmã ficou, né? E eles ficaram por não terem esse conhecimento. Acho que o povo pensa que todo mundo fala igual, mas não fala igual. Se você já viu um sulista falar, você vai ficar impressionado, porque nem parece que ele é brasileiro. Ele fala de uma forma muito diferente. Carioca também tem uma puxada, né? Oh, mano, que isso, cara? Então, tem todo aquela questão, tá? E o contexto histórico é a questão histórica, né, do povo, em como ele foi criado, como ele foi, quais são os costumes, quais são as crenças também, né? Isso aí é mais cultura e história, né? Enfim, essa questão cultural também influencia muito. Acho que uma coisa que pode cair nessa categoria é, por exemplo, alguém, não sei se vocês já ouviram russo, os russos falando russo. Eles falam como se fosse gritando, né? Alemão também, alemão ele fala como se fosse gritando com a pessoa. É bem esquisito o russo. É como se ele estivesse gritando com você. Oh, 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 oh. Mas ele não está gritando, né? Porque é a forma como ele fala. Eles falam de forma com uma tonalidade maior, sabe? Mais intensa. Então isso faz com que a gente pense que eles estão gritando com a gente, quando na verdade eles não estão. Eles estão apenas falando normalmente. O problema é que a gente entende errado. A gente não considera o contexto dele e acha que ele está gritando. Consequentemente, a gente pode até ficar chateado, tá? Ok, pessoal. Pois bem, então depois de explicar tudo isso aqui para vocês, eu acho que vocês já conseguiram compreender que a interpretação textual, ela depende de você, da consideração de todos esses aspectos aqui, né? Isso aí certamente você já entendeu, não é verdade? Que você precisa considerar todos esses aspectos se você quiser ter uma boa interpretação textual. Então, partindo desse pressuposto, a gente entende o quê? Que para você fazer uma boa redação, uma boa escrita, para você ter uma boa escrita, você não pode apenas ter conhecimento de português. Você tem que ter conhecimento de outros assuntos, tá? História, por exemplo, geografia, para você conhecer as questões das regiões, para entender melhor como é que eles falam assim, por que eles falam assim, se alguma, porque o que é que fez com que os sotaques fossem tão diferentes, né? Um nordestino, um paulistano, um sulista, né? Enfim, o que é que causou essa distinção dos das pronúncias, né? Dos sotaques. O que é que causou exatamente essa distinção? Através de outros assuntos a gente consegue entender isso daí. Tá bom, pessoal? Beleza, então eu vou dar aqui 2 minutos para vocês copiarem isso aqui e vou passar uma atividade, beleza? 2 minutinhos, tá?
Ok, pessoal, vamos lá? Tudo bem, vamos lá. Pronto, agora a gente vai ter uma pequena atividadezinha, beleza? Então, a atividade aqui que eu tenho para vocês é a atividade de interpretação textual. Vamos lá. Eita, que texto grande. Menino. Pronto, agora sim. Pessoal, vamos fazer uma atividade de interpretação textual utilizando como base este texto aí, tá? Cujo título é Cigarra Verdadeira. É o texto do qual estaremos fazendo uma interpretação textual. Bom, atividade de interpretação textual. Primeiro temos que ler o texto, obviamente, né? Vamos fazer a leitura. Parente dos canários, a cigana verdadeira é encontrada somente na Mata Atlântica. Vive em grupo e realiza longos voos, sendo que gosta de sobrevoar áreas mais abertas, como pântanos e plantações de arroz. Não costuma ficar muito tempo na mesma área da floresta. Nome porque a parte de cima do seu bico é curva e bem mais fina do que a parte de baixo, fazendo com que ele pareça uma foice. Daí o termo falcicrostres. Falcirostres, eu acho que talvez seja uma classificação taxonômica. Vem do latim e significa em forma de foice. Falcirostres, em forma de foice. Tanto as fêmeas quanto os jovens dessa espécie têm um bico escuro, enquanto nos machos, ele é amarelo. As cores diferentes do bico, porém, não são as únicas características que diferenciam as ciganas verdadeiras. A plumagem também. As fêmeas e os jovens são pardos, enquanto os machos adultos têm uma plumagem cinza azulado e uma faixa branca nas penas das asas. A cigana verdadeira, como muitas espécies de aves, come sementes, sobretudo as de bambu, suas preferidas. É provável que ela se desloque para outros lugares da mata em busca de alimento, porém, como muitas espécies de bambu nativas da Mata Atlântica não são mais encontradas. A população de ciganas verdadeiras tende a diminuir. Além disso, a captura e o comércio ilegal dessas aves para a criação em cativeiro também contribuem para o seu desaparecimento. Considerada uma ave rara na natureza, a cigana verdadeira já não é mais encontrada em determinados lugares. Por essa razão, os cientistas sabem muito pouco sobre o seu comportamento. Algo, porém, é certo: preservar o ambiente em que ela vive, evitar a sua captura e o seu comércio são ações muito importantes para que possamos continuar apreciando a beleza dessa ave, não apenas em fotografias, tá bom? Vou deixar aqui para vocês contemplarem por 1 minuto. Ok, pessoal, vamos lá? Vamos agora para a nossa atividade, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Aqui está nosso texto, vou dar uma diminuídazinha aqui. Cigana verdadeira. Pronto. E aqui as atividades. Questão 1, vamos lá. Questão 1. Vive em grupo e realiza longos voos, sendo que gosta de sobrevoar áreas mais abertas. Os autores do texto referem-se... E aí?
com esse trecho aí, a quem ele está se referindo? Quem é que vive em grupo e realiza longos voos, sendo que mais gosta de sobrevoar áreas mais abertas? Vamos ter que ler o texto, né? Vamos lá, novamente, cadê? Pronto. A cigana verdadeira... Pronto, já está no começo aqui, ó. A cigana verdadeira é encontrada somente na Mata Atlântica, vive em grupos, ó. A gente percebe aqui, pessoal, que tem um ponto final, mas não tem sujeito, tá? O sujeito, ele está omisso aqui, tá bom? Ele está omisso, ele foi omitido. Por quê? Porque já está se referindo à mesma pessoa, que é a cigana verdadeira. Então, não precisa repetir novamente aqui, tá? Você só bota outro sujeito se for outra pessoa. Mas se não precisa repetir, já que ele já está aqui. Beleza? Então, a resposta da primeira questão é referenciais cigarra verdadeira, tá? Então, de referenciar cigarra verdadeira. Vamos agora para o segundo. Pronto, pessoal. Vamos para a questão 2 agora. Na passagem, tanto as fêmeas quanto os jovens dessa espécie têm o bico escuro. Os autores do texto fazem uma descrição, levantam uma hipótese, expressam uma opinião. O que é que vocês acham? Será que os autores do texto estão expressando uma opinião? O que é que vocês acham? Tanto as fêmeas quanto os jovens dessa espécie têm um bico escuro. Será que eles estão dando uma opinião aí, pessoal? Não, pessoal. A gente percebe que não tem um tom pessoal aí. Se fosse uma opinião, seria algo, por exemplo, eu acho que talvez seja melhor que, já que, né? Teria que ter uma conjunção aí indicando que ele está dando uma sugestão. Nesse caso aí, uma opinião. Nesse caso aí não está. Ele está realmente afirmando algo. Levantam uma hipótese. A hipótese seria se não fosse comprovado que os bicos dela são dessa cor. Então, tecnicamente, não é uma hipótese, né? Porque aí está afirmando, não está, ele não está teorizando, ele está afirmando. Fazem uma descrição, é a resposta correta. A resposta correta aí é o primeiro, letra A. Fazem uma descrição, porque aqui eles estão descrevendo o bico deles. Então, aqui é uma descrição, adjetivo aqui, ó. Bico escuro, tá? Eles têm um bico escuro, então tá sendo uma descrição. Beleza? Vamos agora aqui para o terceiro. No segmento a cigarra verdadeira, como muitas espécies de aves, come sementes, sobretudo as de bambu. Suas preferidas. Pronto, deixa eu ler novamente aqui. No segmento a cigarra verdadeira, como muitas espécies de aves, come sementes, sobretudo as de bambu. Suas preferidas. O termo como introduz o termo como, do verbo comer, tá? No segmento a seguir. Não é do verbo comer não, tá? É não. É aqui, ó. Como, perdão, é não. É como. É uma preposição, tá bom? A cigarra verdadeira, como muitas espécies de aves, é como. Esse como aqui, pessoal, ele introduz uma comparação, um exemplo ou uma causa. O que é que vocês acham? Essa palavra aqui, como, ela indica uma causa, um exemplo ou uma comparação. Vamos lá. No segmento a cigarra verdadeira, como muitas espécies de aves, come sementes, tá? É como se estivesse fazendo aí uma comparação, tá bom? Como muitas espécies de aves, ou seja, em comparação com muitas espécies de aves, similar a muitas espécies de aves, tá? Não está sendo uma causa, não tem nada a ver com causa, e não está sendo um exemplo, tá? Poderia até ser
mas nesse caso está mais para uma comparação, porque ele está fazendo uma comparação com outras espécies de aves, tá bom? Então, aí, nesse caso, ele está expressando uma comparação, tá bom? Eu vou deixar o restante dos quizzes aqui, pessoal, com vocês, porque na próxima aula eu quero que vocês façam e na próxima aula a gente corrige todo mundo junto, porque não vai dar tempo a gente fazer esse aqui, beleza? Pronto, vou deixar o quarto, vou deixar o quinto, vou deixar o sexto e o sétimo. Pronto. Agora sim, beleza? Até o sétimo, então vocês respondem e vocês trazem para mim, para a gente corrigir. Na próxima aula a gente corrige todo mundo junto, beleza, pessoal? Então, por hoje foi só. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, tá bom? Eu acho que ela tem sido muito produtiva para vocês, beleza, pessoal? Continuem estudando, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, podem me consultar no Class App. Eu estou à disposição de vocês, como vocês já sabem, né? Podem perguntar, podem falar lá. Se precisarem de ajuda, estou à disposição, beleza? Façam essas atividades aí, anotem no caderno de vocês, tentem responder, tá bom? Eu vou deixar também o texto aqui. Pronto, copiem as perguntas e vou em seguida colocar o texto, tá bom? Caso vocês não consigam copiar, vocês pausem o vídeo e depois vocês prossigam para a próxima parte, que é o texto. Beleza? Pausem e depois prossigam para a próxima aula, que é o texto, tá bom? Aqui é o texto. Beleza? Vocês vão tirar a resposta desse texto aqui, tá? Então, pessoal, foi um prazer novamente estar aqui com vocês, como sempre, né? Vejo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser. Estudem, tenham um bom descanso, tá? Aproveitem bastante, que vocês também merecem, beleza? E essa semana estamos de volta, se Deus quiser. Estudem, façam essas atividades, pesquisem mais sobre a interpretação textual, sobre técnicas de interpretação textual, que na próxima aula a gente vai ver um pouco mais para finalizarmos o assunto. Beleza, gente? Então, é isso e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente. Até a próxima.